Vamos nessa, né? Vamos dando sequência aí, então, à análise das teorias por trás da responsabilidade civil do Estado. Hoje nós vamos falar da terceira teoria importante para nós, conhecida como teoria do risco integral. Aqui existe um esqueminha para facilitar. Aqui a gente diz o seguinte: o Estado ele se põe na posição de garantidor universal. O que significa você se colocar na posição de garantidor universal? Independentemente de qual for o motivo que levou ao dano, você sempre será responsabilizado pelo dano sofrido pelo agente, pela vítima. Independentemente do motivo. O que quer dizer isso? Lembra das excludentes de responsabilidade que nós trabalhamos lá na aula de teoria do risco administrativo? Pois é. Se lá, tudo bem, o Estado poderia se eximir, aqui não tem conversa. Como o risco é integralmente absorvido pelo Estado, não há excludente. Então, como eu falei no começo, não importa que motivo levou aquele dano a acontecer, o Estado sempre será responsabilizado. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: estudar a teoria do risco integral é você começar a estudar algumas coisas que são excepcionalidade da regra, que se você notar, risco administrativo e risco social andam juntos. Eles são a regra natural da responsabilização. Mas eu preciso te mostrar duas grandes exceções, risco integral, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o risco criado ou risco suscitado. Por que é importante saber isso? Porque, assim, de regra você aplica o risco administrativo. Para que eu possa falar em risco integral, eu tenho situações específicas. O Brasil ele foi adotando esse sistema de risco aos poucos. Então, de acordo com coisas acontecendo, o Estado passou a doutrina, melhor dizendo, passou a colocar o Estado como responsável direto de forma integral. Então essa teoria, que obviamente não é nossa, mas nós fomos adotando aos poucos, ela passou a ser aplicada com um pouco mais de sequência, né? Então, qual é a grande marca dessa teoria? O Estado será sempre objetivamente responsável, isso aqui é uma coisa importante. Ah, mas e se houve omissão do Estado? Não me importa, ela será objetiva. A omissão do Estado só caracteriza a responsabilidade civil subjetiva na teoria do risco administrativo. Se você conseguir aplicar qualquer uma das teorias que eu vou falar hoje e na próxima aula, risco integral, risco criado, esquece subjetividade, esquece a possibilidade, aliás, de responsabilidade subjetiva, esquece a excludente de responsabilidade. Aqui o Estado vai ter que entubar sozinho, sem conversa. Quais são as situações? Dá uma. A primeira delas, que eu acho muito difícil ser falado na sua prova, referentes a acidentes que são absorvidos pelo seguro DPVAT. Além do próprio seguro, você também tem direito à responsabilização civil do Estado de forma direta, objetiva, por aquele acidente sofrido, tá? Então, se você lembrar, eu lembro lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá ainda, começou a pipocar cartaz em poste. Se você já recebeu o DPVAT, não tem problema, receba mais, receba um por fora, porque foi quando começou a se aplicar a responsabilidade integral, o risco integral do Estado. O Estado, ele é responsável de alguma forma por aquele prejuízo. Então, se você se enquadrou num acidente que seja segurado pelo DPVAT, automaticamente você também tem direito à responsabilização do Estado. Nunca foi explorado em prova, mas é bom que você saiba. As situações que realmente são exploradas em prova são três. Duas principalmente, que eu vou te mostrar na primeira, e uma terceira impossibilidade. Primeiro, atos resultantes de dano nuclear. Então, danos nucleares resultantes de ato do agente público. Toda vez que a atividade pública resultar em um dano nuclear à pessoa, a pessoa pode responsabilizar o Estado civilmente através da teoria do risco integral. O que seria isso? Seria uma situação, por exemplo, em que houve um descarte de material radioativo mal feito e o Estado não fiscalizou isso. Um caso clássico aconteceu nos anos 80, né, lá em Goiás. Já até me falaram que tem um livro. Eu acabei de dar uma porrada na tela, você percebeu que ficou assim? Porque tem uma porra de uma mosquinha aqui. Eu tomei banho, eu juro pra você. Mas fazer o quê, né? Aconteceu lá em Goiás o seguinte. Vocês devem conhecer essa história, o caso do Césio 137, né? Virou até filme e tal. Resumidamente, tinha um instituto de radiologia, salvo engano, de Goiânia. Salvo engano da minha parte, tá? Se tiver errado, não tem problema, o que importa é o exemplo. Caguei se tá certo ou errado. Mas havia ali um instituto, e esse instituto fechou. E os caras, ao invés de descartarem tudo ali de forma correta, eles enterraram o equipamento que sobrou, o material que sobrou, e um carinha ali mexeram naquele local, que estava praticamente um ferro velho,
encontrou um potinho com um pozinho que brilhava no escuro. Ele achou aquilo maravilhoso. Vou levar pra família, vou esfregar na cara, vou dançar, vou pro carnaval. Deu merda. Porque aquilo era o Césio-137. E aquilo era material radioativo, material nuclear. E aquilo levou problema. Dizem as estatísticas originais que ninguém morreu. Eu duvido que não teve morte. Sabe? Mas você vai ver a estatística. Não houve mortes. Houve mais de 1000 pessoas que foram parar no hospital, mas conseguimos. Duvido que não teve. Se você levar em conta, até hoje, deve ter alguma dificuldade. Tem dificuldade na região, as mulheres, inclusive, quando engravidam, tem. Por quê? Porque você sabe que o dano nuclear, acidente radioativo nuclear, ele é igual ao ex-namorado, né? Você não vê, mas sabe que tá te fazendo mal. Entendeu? Não? Desculpa. Você não tá vendo, mas tá te fazendo mal, desgraçado. Não importa. Ah, mas o Estado deveria ter fiscalizado? Deveria. Mas ele não fiscalizou, então é subjetivo. Não é objetivo. Ah, mas ele fiscalizou, então ele está excluído? Não, não está. O Estado tem que acompanhar o descarte correto. Então, qualquer evento nuclear que seja resultante de uma prática que o Estado é fiscalizador, fiscalizando ou não, mesmo que ele tenha fiscalizado e deu merda, alguma coisa está errada. Porque ele fiscalizou errado. Então não me importa, dano nuclear resulta no risco integral. A mesma coisa vale para dano ambiental. Infelizmente, um abraço ao povo de Minas Gerais, principalmente. Na Amazônia, então, nem se fala, né? Mas, infelizmente, cara, a gente teve recentemente Mariana, Brumadinho. Deus os tenha e os controle e os cuide sempre, tá, meu povo? Que é fogo, né? Em que a gente teve... Ah, mas foi a Vale, nada a ver com o Estado, amigão. O Estado tem que estar ali na ponta fiscal, na ponta de controle, fazendo contratos com quem ele sabe que vai cumprir, que ele vai respeitar. Pega qualquer decisão do STJ, principalmente, né, porque normalmente chega lá, sobre ações contra o Estado, tá? Não contra a Vale em si. A Vale já foi privatizada há muito tempo. Contra o Estado, por conta de Brumadinho ou por conta de Mariana, que você vai ver sempre o STJ explicando a aplicação. O STF também tem algumas decisões, tá? Explicando a aplicação da teoria do risco integral para poder gerar indenização para os familiares, para as pessoas que sofreram dano. Tá? Então, dano nuclear, dano ambiental e ato terrorista cometido em aeronave brasileira. Isso daqui é interessante. Por quê? Porque é uma consequência do 11 de setembro, né, meu povo? Convenhamos. Um ato terrorista, um atentado terrorista que seja cometido dentro da aeronave brasileira, não me importa em qual espaço aéreo eu esteja, o que importa é ser a aeronave brasileira, é responsabilidade integral do Estado. Por isso que hoje, cara, cada vez mais você vai viajar, você percebe que tá chato, os caras controlam tudo. Eu lembro que eu tava em Navegantes, aeroporto de Navegantes, indo pra Porto Alegre, e era um domingo à noite. E o carinha tava na minha frente, ele tava com uma garrafinha desse tamaninho, sem sacanagem, pequenininha, cara. Menor que o meu mouse, a garrafinha, de cachaça. Ele tinha vindo de Blumenau. Blumenau todo mundo é cachaceiro, né? Pelo menos o pessoal de fora acha. Mas ele ganhou, diz ele que ganhou, do prefeito. Duvido que o prefeito não dá nada pra ninguém, só pra o rabo dele. Mas, abraço prefeito. Nem sei quem é, porque o antigo, graças a Deus, saiu pra tentar ser deputado e se ferrou. Então eu nem sei quem é atualmente o prefeito, porque eu não tô nem aí pra política. Não me ajuda em nada mesmo. Um abraço pros políticos. Tô igual o Bolsonaro, né? Fala mal e depois manda abraço. Mas qual é a jogada aqui? A partir do momento que o cara chegou ali na parte de passar no detector de metais e tal, o carinha pegou a garrafinha e olhou e falou assim, o que é isso aqui? Ah, uma cachaçinha que eu ganhei, artesanal, tal, blá, blá, blá. Pois é, mas não tem o teor alcoólico, não tem a gradação alcoólica, que não tem como saber se aqui é inflamável, se não é. Então, amigão, desculpa, você vai ter que despachar. O cara olhou pra cara do segurança e falou assim, pô, sério, tem que despachar isso aqui? Então toma, fica pra você. Aconteceu isso comigo, assim, eu não sou trouxa, né, cara? Tu vai pra um hotel, parceiro, tu já foi pra um hotel, tu sabe como é que é caro o negócio de frigorífico. Desculpa se você tem um hotel, foi uma puta, vai tomar no rabo, né? Um copinho daquele R$8 é foda. Eu sempre levo água quando eu for chegar. Na verdade, sempre que eu vou pro hotel, eu já chego cheio de bolsa, né? O pessoal já me conhece. Água, cerveja, cachaça, tudo que tem ali, lícito. Tudo que é lícito. Aí, uma vez eu tava indo à noite, eu ia chegar 1h da manhã no hotel, porra, né, eu vou levar uma água minha. E levei, só que era uma garrafa de água com gás, com água sem gás dentro. Eu reutilizei a garrafa. O que aconteceu? O cara olhou, ele pediu pra eu abrir a mala primeiro, pegou a água, balançou, não deu bolha. Aí ele olhou e falou, essa porra não é água com gás não, parceiro. Abriu e cheirou. Aí ele viu que era água. Aí eu expliquei, não, é que eu reutilizei a garrafa. Chato? Muito, mas importante? É. Porque a partir do momento que eu entrasse com qualquer coisa, ele explodisse o avião, tacasse bomba ali, criasse um coquetel molotov, qualquer merda, o Estado seria responsável. Então, ó, quais são as situações? Dano nuclear, dano ambiental e atentados terroristas em aeronave brasileira.
que eu preciso que você saiba? Cair na prova, qualquer uma das 3 situações aqui, esquece excludente de responsabilidade, esquece responsabilidade subjetiva com comprovação de omissão. Aqui a responsabilidade será sempre objetiva e será sempre do Estado. O Estado não tem como se eximir. Tá, então cuidado com o enunciado. O enunciado, isso também vale para o DPVAT, claro, mas correndo por fora esses 2 aqui. Cuidado com o enunciado, que é ele que vai te dizer exatamente o que ele quer. Fácil, né? Tranquilo. Vamos para a última teoria, a gente mata isso aqui e trabalha outros assuntos sobre responsabilidade. Um abraço.